É isso. Eu recomecei o projeto. Como eu disse no último vídeo, eu não estava contente com o rumo que o projeto estava tomando, e eu mencionei uma vontade de refazer, apesar de saber que isso era meio loucura. Porém, depois de pensar bastante, eu resolvi que, sim, eu iria refazer o projeto. Oi, eu sou o Gabriel, e esse é o meu diário. Então é isso, eu resolvi refazer o Finish It. Ou melhor, eu resolvi refazer o remake do Finish It. Mas nesse caso, eu resolvi recomeçar do zero, e com zero eu me refiro ao planejamento. O planejamento anterior do game foi feito antes que eu tivesse ideias para ele. Durante o desenvolvimento eu comecei a ter várias ideias, e aí eu já não sabia como encaixá-las. Então eu tinha a sensação de que o game foi feito sem planejamento. Por isso eu refiz todo o planejamento do game, dessa vez escolhendo as ideias que eu mais gostei para ele. Os aspectos básicos da gameplay são os mesmos. O player percorre cada mapa atrás de um artefato enquanto foge de um ou mais monstros. O game não terá mais 2 finais, e ao invés disso, terá um sistema de 3 níveis de dificuldade. O modo infinito é desbloqueado depois de zerar no normal e no difícil. A quantidade de monstros, power-ups e armários de esconderijo varia com a dificuldade. Os armários agora servem como checkpoint e o player tem um número de vidas que varia com a dificuldade. Se as vidas acabarem, a fase reinicia. Por hora, o game volta a ter somente 4 fases e os mapas vão ter designs um pouco mais criativos. Eu também pretendo fazer um lobby para selecionar as fases. Os níveis de dificuldade vão sendo desbloqueados conforme o jogador zera, sendo na ordem o normal, liberado por padrão, difícil, liberado depois de zerar no normal, e o fácil, liberado depois de zerar no difícil. Com exceção do modo infinito, não há mais spawn aleatório de entidades. Tem algumas outras mudanças, mas eu vou listando ao longo do vídeo. Partindo para o desenvolvimento, a primeira coisa que eu refiz foi o player. Ele funciona de uma forma muito similar ao original, porém agora ele pode andar de lado também, o famoso strafing, e ele também tem um script mais otimizado. Em seguida, eu refiz o monstro, que também tem um comportamento idêntico ao original, porém tem um script mais otimizado. Para os portões e chaves, eu fiz um sistema similar ao que acontece em Doom, com as chaves coloridas. As chaves e os portões possuem uma tag numérica, que pode ir de 1 a 10. Uma chave só consegue abrir portões com a mesma tag que ela. Cada uma dessas tags dá uma cor diferente tanto para as chaves quanto para os portões. Os portões também funcionam de uma forma um pouco diferente. Quando eles abrem, só o player pode passar. Isso faz com que eu consiga prender um monstro numa determinada área do mapa e ainda permitir que o player entre e saia dela. O sistema de armas e munição funciona praticamente da mesma forma, porém, além dos scripts mais otimizados, ele também é afetado pelo nível de dificuldade. Os armários também funcionam de uma forma similar, mas agora com a adição do sistema de checkpoints. Como eu tinha dito antes, o game agora possui um sistema de vidas extras e checkpoints. Quando o player entra num armário, a posição dele no mapa é salva. Quando ele morre, pode voltar para o último checkpoint, caso ele ainda tenha vidas. Se não, a fase reinicia. O que controla esse sistema de vidas e checkpoints é um script global. Sim, eu voltei com um script global. Nele, eu também controlo o sistema de níveis de dificuldade. Falando nesse sistema, ele funciona de uma forma bem simples. Cada entidade possui 3 flags de dificuldade. Usando essas flags, eu consigo definir em que níveis de dificuldade essa entidade aparece. Caso eu selecione uma dificuldade em que ela não deve aparecer, ela é deletada do mapa durante o carregamento da fase. Usando esse sistema eu consigo colocar, por exemplo, monstros em trechos específicos, mas que só aparecem em determinada dificuldade, ou armários que só aparecem em determinada dificuldade, itens que só aparecem numa determinada dificuldade, enfim, vocês entenderam o espírito da coisa. As entidades que não são afetadas por esse sistema são as chaves e os portões. O player, em alguns aspectos, a arma, os armários, os monstros, os clipes de munição, todos são afetados. Para dar um pouco mais de profundidade à gameplay, eu resolvi adicionar mais 3 power-ups, uma vida extra, um power-up que te deixa invisível por 1 minuto e outro que mostra a localização dos monstros no mapa por 1 minuto. Porém, esse que deixa invisível está sujeito a mudanças. Esses power-ups também são afetados pelos níveis de dificuldade da mesma forma que as outras entidades. Por fim, eu refiz o artefato. Agora ele possui uma propriedade onde eu posso selecionar em qual fase ele está. Por hora, quando o player coleta, a cena simplesmente reinicia. Mas além disso, ele marca no script global qual foi a fase que o player acabou de passar, usando aquelas opções que eu listei antes. Isso é feito usando um dicionário com os nomes das fases. Mais pra frente, caso eu aumente o número de fases, é só aumentar o número de chaves no dicionário e o número de opções no artefato. E como vocês devem ter visto, eu também adicionei um sistema de mensagens no HUD. Esse sistema é totalmente modular, eu consigo escrever qualquer coisa aí. E só um lembrete aqui, toda a parte visual do game é temporária. Esses sprites, texturas, fontes, cores, todos vão ser substituídos mais pra frente. Eu adicionei esses gráficos apenas para ter algo mais visual para mostrar. O próximo passo é o level design. Eu pretendo ser um pouco mais criativo no design dos mapas, pegando umas inspirações de jogos como The Legend of Zelda, Mega Man Legends, de novo, Doom, Wolfenstein, enfim.
Vou dizer que agora eu estou bem mais confiante e satisfeito com o projeto. O novo planejamento está bem mais sólido e me dá mais segurança para desenvolver. Eu pretendo começar a postar umas pequenas gameplays no Instagram e nos shorts do YouTube. Eu não fiz isso ainda para não dar spoiler antes desse vídeo. Aliás, esses gráficos temporários também são para isso. Bom, esse foi o vídeo. Eu resolvi tentar ser menos técnico para ver se ficava mais interessante. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta aqui embaixo o que acharam e aproveita para me dizer se ficou melhor assim ou se vocês preferem algo mais técnico. Se inscrevam e ative o sininho para não perder os próximos. Compartilhe o vídeo com aquele amigo ou amiga que gosta de desenvolvimento de jogos ou de jogos de terror. Me sigam nas redes sociais e a gente se vê no próximo. See you!